E aí, meu povo, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao programa Ressoar. A entrada no mercado de trabalho é um passo importante para que os jovens possam fazer a transição entre o mundo da infância e o mundo adulto. O excesso de preocupação por parte de familiares e amigos muitas vezes torna essa passagem difícil para as pessoas com síndrome de Down, principalmente pela forma com que elas são tratadas e pelas baixas expectativas em relação à sua função na sociedade. Por isso, hoje no nosso programa, você vai conhecer a história da Jéssica, que com 26 anos se tornou a primeira empreendedora com síndrome de Down no Brasil. E hoje, ela é dona de um café bistrô que dá oportunidade de trabalho a outras pessoas com deficiência. Fique ligado, porque o Ressoar de hoje está imperdível. Olha só o que é que vem por aí. Falando ainda de empreendedorismo no quadro Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversou com a Chie Kwaok, empresária e presidente da rede Blue Tree Hotels. A gente tem que sempre buscar a essência das coisas. Não é porque você não tem que você vai fazer todo mais ou menos. Porque às vezes, como a gente tem pouco, a gente faz as coisas mais ou menos. Não. Algumas coisas você consegue fazer bem feito, faça muito bem feito, porque isso impacta. E você vai se emocionar com exemplos de solidariedade no Brasil em tempos de coronavírus. Sei que não é muita coisa, mas para você que o único alimento do seu filho era na escola e esses dias não terá aula devido ao coronavírus, pode passar aqui e pegar seu pão. Deus te abençoe. Tudo isso e muito mais aqui no programa Ressoar. Você tá vendo essa mulher aí linda, de sorriso fácil? Pois é, eu vou contar a historinha dela. Quando Jéssica disse à sua família que queria investir as suas economias em um restaurante, a sua irmã e o seu cunhado decidiram abraçar a ideia e se tornarem sócios dela no empreendimento. O casal abriu mão do sonho da casa própria e investiu R$100 mil para tirar a ideia do papel. E assim nasceu o Bela Tutti, Café da Jéssica, que com 26 anos, ela se tornou a primeira empreendedora com síndrome de Down no Brasil, que dá oportunidade de trabalho a outras pessoas. Você gostou da história? Então preste atenção, porque você vai se apaixonar. Eu sempre gostei de cozinhar, estava criança, eu sempre gostei. Eu estava criança, eu junto minha mãe, uma mesa, fiz salada, fiz o suco, né? A Jéssica é a minha filha caçula, né? Quando eu recebi a Jéssica, eu fiquei muito perdida, não sabia por onde começar, mas busquei força e comecei a cavar informações, né? Porque antigamente, há 30 anos atrás, as informações não eram as mesmas, né? Infelizmente, as mães que têm os filhos jovens hoje tiveram que passar por um processo bem mais difícil. A Jéssica foi estudar na PAI, né? Onde ela fez a estimulação precoce. Logo em seguida, a gente começou a perceber que a Jéssica queria mais do que atividade de vida diária, que é o que a PAI passava pra gente, e fui buscar a escola, né? A Jéssica queria aprender a ler e escrever. Matriculei ela numa escola no Campo Belo. Nessa escola a Jéssica estava super feliz, né? Ela começou a ler, a escrever, a desabrochar de fato, né? Com o passar do tempo, nós percebemos que só ler e escrever não era suficiente. A Jéssica precisava também fazer algo mais. Aí eu fui buscar cursos. A Jéssica fez curso de cabeleireiro, fez curso de massagem, foi trabalhar numa farmácia. A Jéssica fez tudo aquilo que um jovem da idade dela precisava fazer. Ela precisava se profissionalizar. Aí a irmã dela, que era muito atenta quanto eu, ela falou assim: mãe, a Jéssica gosta demais de cozinha, de gastronomia, por que você não procura para ela um curso onde ela possa desenvolver esse lado dela? E levar eu, a mãe da Jéssica, buscar esse curso. Realmente, foi lá que a Jéssica se encontrou. Aí quando ela começou a descobrir, lá ela foi o instituto onde ela aprendeu, né, a mexer, a conhecer um pouco mais sobre a comida.
Ela conheceu uma chefe que gostou muito dela. Essa chefe levou ela para cursos no Senac, onde ela fez a culinária básica. E ela aprendeu a fazer nhoque de mandioquinha. Pronto, aí a Jéssica desencadeou a paixão dela, que é o carro-chefe aqui do nosso café, né? Meu sonho é abrir restaurante. A minha irmã Priscila falou para mim, Jéssica, restaurante não tá, é muito difícil, muito caro. E você acha café? Ótimo, tá perfeito. Teu foco café. Eu vi que a Jéssica tinha essa paixão pela cozinha, ela sempre me falava que tinha esse sonho de abrir um restaurante. E toda vez que a gente conversava, ela vinha com esse papo, eu quero abrir um restaurante, eu tenho o sonho de abrir um restaurante. E eu tinha um dinheiro guardado, eu e meu marido, para dar entrada num apartamento. E um dia a gente conversando, viajando, né? Inclusive a gente estava viajando e conheceu uns cafés em outros países, e eu conversei com ele e falei, o que você acha então da gente embarcar nesse sonho dela, nessa ideia dela? Um restaurante eu acho que, né, é muito mais dispendioso e também não é o ritmo que ela vai conseguir acompanhar, né, para cozinhar artesanalmente, enfim, com calma, aquela coisa frenética de restaurante não dá. O que você acha da gente embarcar nessa ideia? O Douglas gostava também de cozinhar, não gosta, em casa eles sempre cozinharam juntos, aí ele topou. E aí o Douglas junto com ela foram desenhando isso, né? Eles juntos como sócios, tomando sempre as decisões juntas, eles foram sentando e parede de tal cor, a cadeira assim. Então, desde o começo, tudo foi feito pela gente, né? Não, ser sócio da Jéssica é uma gratidão, né? Eu sou cunhado dela, a gente pensou juntos ter esse café, né? E eu, como trabalhar com design, ainda trabalho, quando a gente já foi abrir o café, ela falou pra mim, Douglas, eu quero uma casinha de bonecas. Tá bom, eu montei o projeto, pensei nas cores, né? Como vocês viram aqui no café, tem tudo casinha de bonecas ou de vovó, né? Eu aprendo aqui diariamente, essa sensação de gratidão é muito importante pra gente, que não reconhece, né? Que se estressa por qualquer coisa. Não é assim, né? Esse aqui é meu namorado Felipe, ele tá para junto comigo. E eu conheci ele 20 anos atrás, nossa escola a pai, eu conheci ele criança, agora ele também está para junto comigo, ele também fez curso garçom, fez curso barista. Também faço atitude também, né? Eu limpo as mesas, eu varro aqui no salão, faço café também, eu faço chocolate quente. A Jéssica é minha patroa também, eu amo muito ela, eu gosto muito dela. Hoje eu tenho orgulho dela, que eu vejo o quanto ela cresceu, o quanto ela amadureceu e o quanto ela está consciente do papel dela, né, na sociedade, do papel dela daqui, o papel dela como cidadã mesmo. Em 2017, né, foi o ano que a gente inaugurou, logo no ano de inauguração, no final do ano, a Jéssica, não foi o Bela Tucci, a Jéssica recebeu o prêmio como empreendedora com deficiência do ano, né. Foi surpreendente, a gente não imaginava ganhar prêmios assim, logo com menos de um ano de funcionamento, sabe? Foi muito emocionante. E aí depois, no próximo ano, em 2018, convidaram a gente também para se inscrever no prêmio que a prefeitura, né, estava promovendo, que era um selo de diversidade, também na categoria, aí foi o Bela Tucci, né, na categoria de empresas que empregam pessoas com deficiência, e aí a gente ganhou esse prêmio. Foi final do ano passado, em dezembro, o prato dela, né, ganhou no voto popular, o nhoque de mandioquinha, que é o prato de especialidade dela, ganhou em voto popular o prêmio Prato Perfeito. É uma coisa que é o prato dela, o prato que começou tudo isso, né, então ele ser premiado foi muito bacana. A Jéssica é uma pessoa maravilhosa, muito inteligente, muito criativa. Ela tem assim um
sentimento de carinho, de amor muito grande por todos. Ela é versátil, ela faz as coisas, ela sabe colocar as coisas no devido lugar, falar com as pessoas. E ela me ensina, eu com 57 anos de idade, ela me ensina todo dia alguma coisa interessante, né? Nosso café fica na região do Cambucê, na rua Hermínio Lemos 372. Pode vir aqui tomar o nosso café, nosso cappuccino, nosso bolo. A Jéssica já está com bastante autonomia, a Jéssica já está muito feliz. Ela tem sonhos, ela quer casar, ela quer ter a vida dela. Eu incentivo para que isso realmente aconteça, né? Então, o meu sonho é que ela seja feliz e cada vez mais independente, né? Que ela consiga manter essa autonomia que ela tem e caminhe sozinha. Bela Tucci, esse é o nome. Jéssica, um beijão pra você, viu? Eu gostei muito de conhecer a sua história e cá entre nós, eu acho que você e o Felipe fazem uma bela dupla, tanto profissionalmente como romanticamente também, viu? Eu adorei esse casal. Não esqueça de me convidar para o casamento. E eu posso também antes tomar um cafezinho, comer uma coisinha aí, porque tá muito caprichado, viu? Sucesso absoluto. Beijo para vocês, parabéns. E chegou a hora daquela pausa bem rapidinha. E olha só o que é que vem no próximo bloco para você. No quadro Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversou com a Chieko Aoki, empresária e presidente da rede Blue Tree Hotels. Então não saia daí, porque a gente volta rapidinho, viu? Nome forte e constante nas redes sociais, aqui no nosso país, nas notícias que fala sobre as mulheres mais influentes do país. Ela também é conhecida como a dama da hotelaria brasileira. Eu tenho a honra hoje de receber aqui no nosso quadro Conexão Social a nossa querida Chieko Aoki. Ela é fundadora da rede Blue Tree e também muito influente participante ali do grupo Mulheres do Brasil. Chieko, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada ao nosso programa. Eunice, pelo convite. Conversando agora com você, falei, nossa, que programa bacana. É um programa que toca o coração, viu? Parabéns, eu gostei muito de estar aqui, é um prazer. Ai, que bom. O programa e o quadro Conexão Social, principalmente, ele tem esse objetivo de trazer pessoas como você, pessoas que têm uma história de vida que impacta, que é relevante, que influencia, que inspira, para a gente poder compartilhar com as pessoas que têm o desejo de conhecer essa história e, quem sabe, replicar. Por isso que eu gostaria muito que você começasse contando da sua trajetória. Conta um pouco dessa história, como foi a vinda e até mesmo o seu início, né, de carreira. Tinha uma tia, a minha mãe tinha uma tia, que apesar de viúva, veio para o Brasil com o marido e ficou viúva. Mesmo assim, conseguiu fazer uma boa, né, fortuna e tinha terras e empresária. E aí meu pai falou, nossa, no tempo, era, né, tempos difíceis ainda. Se uma mulher sozinha, viúva, com 2 filhos, conseguiu fazer tudo isso, imagino eu, né? E como ela convidou, meu pai falou, né, vou para o Brasil. Então, foi assim que eles decidiram vir para ajudar uma tia da minha mãe, que tinha negócios aqui no Brasil. E foi interessante porque, para criança, tudo é festa, né? Eu lembro que tinha muitas festas, porque naquela época a gente veio de navio, muito alegre, muitas festas. E era um navio de imigrantes, né, para o Brasil. E depois, quando nós chegamos, fomos para uma comunidade japonesa, uma colônia japonesa, em Bastos, e que minha tia tinha fazenda lá, e a gente foi para lá. E tinha como regra, 2 anos, todo imigrante precisava trabalhar 2 anos na agricultura. Isso era a condição. E meu pai, coitado, né? Ele não era nada disso, meu pai trabalhava sempre. Ele foi da parte elétrica, era técnico em eletricidade, e não entendia nada.
Então a família que não falava português não sabia o que veio fazer numa fazenda. Eu lembro bem dessa parte porque foi a primeira vez que eu tive o sentimento de responsabilidade. Sentimento de responsabilidade de ver que meus pais estavam numa terra que não sabiam o que fazer, como faziam, não falavam nem a língua. E eu aprendi muito rapidamente, muito rápido, fui para uma escola. Eu sei que na primeira semana eu já estava na escola. E nessa escola, os alunos eram todos niqueis, só a professora, a foto era, até hoje eu vejo a foto, eu acho muito engraçado, que a professora era brasileira, não tinha nada de sangue oriental, e o resto dos alunos eram todos descendentes. Então fomos para lá e aprendi muito rapidamente português. E esse sentimento de responsabilidade, mesmo criança, para mim foi muito importante porque eu me senti útil. O outro lado da responsabilidade, você se sente útil e você vê que você consegue fazer as coisas. Então, e outra responsabilidade que eu tinha era estudar. Meus pais sempre foram muito focados nos estudos. Desde pequena me colocaram para, eles achavam que a criança tinha capacidade de absorver tudo que tudo que seja novo. Eles tinham esse conceito. E eu consegui absorver. Então, eu acho que é muito importante, assim, essa noção de que, para mim foi importante, que a gente desde pequena tem responsabilidade. Eu tinha responsabilidade, a minha responsabilidade era estudar. E quando eu cheguei no Brasil, eu vi que tinha outra responsabilidade, que era ajudar meus pais a se virarem. E ali já foi se formando o caráter de uma grande empreendedora, que já era um treinamento, na verdade, né? Não sei se foi isso, mas era um prazer. Como você, Você também assumiu, sente responsável e você tem prazer no que você faz. Sim. Tudo começa com um sentimento de responsabilidade, que depois se transforma num propósito, se transforma em outras coisas. E aí você assume outra responsabilidade que vem atrás. Como foi para você a sua escolha profissional? Eu sei que você é formada em Direito. E como é que você iniciou sua carreira profissional, Tieta? Então, meu marido era empresário, tinha empresa de construção. E veio para o Brasil, ele é japonês, veio para o Brasil, fez parceria com a empresa construtora brasileira. E nessa parceria surgiu um hotel no Rio e São Paulo. Estava indo super bem, assim, no começo. E depois o sócio se retirou, meu marido teve que ficar com os 2 hotéis. E aí, de repente, ele falou, eu preciso de alguém para ajudar. Eu falei, bom, ajudar todo mundo pode, mas eu preciso aprender. Fui para Cornell, fiz cursos. E não fiquei naqueles 4 anos, mas fui fazer cursos no Cornell, entendi o que era. Mas eu acho que negócio, no fundo, tem algumas partes que são... aplica-se em qualquer negócio, Uma, você faz gestão de pessoas, você faz gestão do negócio, organização, isso, em qualquer negócio. E tem outras coisas que são as peculiaridades do seu negócio. E nessa parte da peculiaridade do negócio, eu aprendi muito viajando pelo mundo. Viajei bastante antes de assumir. Conheci os melhores hotéis do mundo. E também os hotéis mais simples. E eu fui entendendo o que era realmente fazia uma hospedagem ser boa, ser ruim. Vou te contar uma história que eu gosto muito de contar, porque foi muito impactante. Eu já operei, meu marido tinha comprado o melhor hotel do mundo, em Hamburgo. Era considerado há alguns anos o melhor hotel do mundo. Então eu vi o que é um hotel realmente onde não tinha uma folhinha da flor fora do lugar. É bem assim mesmo. Era perfeito. Perfeito. Por quê? As pessoas buscavam isso, E sempre são as pessoas. As pessoas estavam tão treinadas a buscar o melhor, a excelência, que não conseguia ver uma coisinha fora do lugar. Então, esse era o melhor hotel do mundo. E uma vez eu tive a oportunidade de ir para o Vietnã, ver um hotel muito simples, onde o cabide, acho que tinha 2 cabides de araminho, aqueles de lavanderia mais simples, de araminho. E quando eu cheguei no aeroporto, fui recebida
pelo segundo primeiro-ministro, porque tinha o primeiro primeiro-ministro e tinha o segundo primeiro-ministro, o segundo primeiro-ministro que era de turismo. E eles me receberam no aeroporto com um ramalhete de flores do campo, porque era um país que era muito pobre, né? Aí estava em recuperação. E aí estava embrulhado em papel celofane muito usado, tudo amassado. E amarrado com barbante desses de plástico. Mas aquilo eu lembro até hoje. Então, o sentimento, aquela vontade de receber com flores era o mais importante. Porque você vê, às vezes, tem hotéis muito chiques e tal, você paga ainda muito caro e ninguém te recebe, não te recebe de flores, né? Então, aquilo me impactou. Aí eu vou para o quarto, vejo esse quarto com 2 cabides de araminho e tudo muito simples, um guarda-roupinha desse tamanho, mas tudo muito simples. Por quê? Tinha sido alojamento de soldados russos feitos pelos soldados cubanos. Então, era um alojamento que tinha virado o hotel oficial dos convidados. Sim. E aí, fui para o banheiro. Vou no banheiro, vejo um sabonete usado e uma toalha que um dia tinha sido branco, eu acho. Marronzinho, pendurado, duro, de tanto ser lavado. E você enxergar do outro lado. O que eu falei, nossa, eles estavam tentando dar o melhor deles. Você imagina? Pensei, puxa, a maioria das pessoas não tinha essa toalha em casa. Não tinha esse sabonete em casa. Mas eles tinham dignidade, né? De convidar as pessoas, não tinham vergonha de mostrar aquilo que eles são, era aquilo que eles melhores que tinham. Então, muita gente nem convida porque tem vergonha. E aí, no dia seguinte, né, não deu nem para quase tomar banho, eu tinha um lencinho, tomei, porque não tinha como enxugar, foi muito engraçado. Não dava para encarar aquela Meu marido situação. era grande, era 1,80 m, coitadinho, com um lencinho meu que eu tinha, se enxugou. Mas no dia seguinte, a gente tinha pedido café da manhã e chegou o melhor café da manhã que eu comi na vida. Mesmo tendo o primeiro, então por isso que eu estou comparando. Sim. Eu tinha administrado o melhor hotel do mundo e era na mesma época, mais ou menos, e chegou o café da manhã, era o café com leite, uma banana, baguete, manteiga. Mas era o melhor café da manhã que eu tinha, tão delicioso que era. O leite era gostoso, o pão era delicioso, a manteiga era deliciosa. Então, o básico era muito bem feito, porque tinha sido colônia francesa, por isso tudo isso era muito gostoso. Então, e aí eu aprendi uma coisa muito importante. A gente tem que sempre buscar a essência das coisas. Não é porque você não tem que você vai fazer todo mais ou menos. Porque às vezes, como a gente tem pouco, a gente faz as coisas mais ou menos. Não. Algumas coisas você consegue fazer bem feito, faça muito bem feito, porque isso impacta. Essas coisas me ensinaram muito, né? Quando eu decidi abrir a Blue Tree, porque meu marido tinha vários hotéis e tal, depois com a crise japonesa, tinha sócio e tal, e ele foi vendendo. Enfim, aí vendeu os hotéis Cisa Park, o que eu tinha 10 hotéis, tinha vários hotéis super bacanas. Inclusive, tem uma história aí que você, na época, quando fez esse negócio nos Estados Unidos, vocês acabaram vendendo para o Donald Trump. Se você quiser falar alguma coisa sobre isso? Porque, não, é assim, quando a gente comprou a rede Westin Hotels, e tinha o Plaza de Nova York junto. E o Plaza, quando a gente já fez a negociação, porque era uma compra cara, e já tinha negociado, eu tinha sócio para comprar junto, já tinha negociado para vender o Plaza de Nova York para o Donald Trump. E foi assim, depois que que meu marido vendeu os hotéis, né? A gente tinha a rede Cisa Park, tinha uns 10, 11 hotéis, depois tinha a rede Westin, que era grande, tinha uns 60 hotéis, no final a gente vendeu com uns 90 hotéis, então foi uma coisa muito bacana. E aí, e também eu tive um problema muito sério, pessoal, que no meio dessa crise toda, meu marido teve derrame. E quando eu cheguei no hospital, eu estava aqui, e quando eu cheguei no hospital, o médico disse que ele ia morrer, né? Ou ia morrer ou vegetar, né? Ia ficar vegetando. E quem me ajudou muito naquela época era a mulher do Morita, né? Do Akio Morita, da Sony, que o marido também tinha tido derrame alguns meses antes.
Então, ela me ajudou muito e tal. Ela falou, não desista não. Ela foi muito legal. Não desista, invista. Mesmo que o médico falou, não importa, não desista e faça. E foi assim que... E ele resistiu bastante, né? Meu marido viveu mais 17 anos, apesar disso. E os médicos falaram isso para mim, né? Daí, ficou 1 ano no hospital especializado. E aí eles também falaram, olha, Tico, eu acho que não tem muito o que fazer com ele, porque ele só estava na cama. Eu falei, tá bom. Então eu falei, eu vou tirar ele do hospital, vou reformar o apartamento e vou fazer, então vou eu cuidar dele. Então, aí depois de 1 ano eu tive que montar uma estrutura, eu falei, agora eu vou montar uma estrutura, montei uma estrutura em casa, mas só com brasileiros, que eu acho que foi a diferença para o meu marido. Por quê? Pensei, se ele tinha uma vida difícil, que pelo menos em volta dele tivesse muita alegria. Que cada momento dele valesse a pena. E o que é valer a pena na situação dele é ter alegria, é ser feliz. Quando você está naquela situação de que você não conseguia comer, né, direito, ele não comia, não fazia nada praticamente. Então, mas eu sei que ele estava voltando um pouquinho, né, nunca voltou totalmente, mas ele estava voltando, sabe? E aí eu falei, nossa, a coisa mais importante para ele é ser feliz, ser alegria na vida dele. Então eu falei, vou contratar as brasileiras, porque as japonesas são boas, mas são muito sérias. Eu falei, não serve. Então, nada como brasileiros não, que... é verdade. A alegria aqui no nosso país é uma virtude, né? É uma virtude. A alegria do brasileiro é muito importante. É uma terapia para outras pessoas, outras nacionalidades, outras culturas, que para eles é até difícil ser alegre, porque para a gente é uma coisa normal. Aplicando isso no meu negócio. Eu tenho um conceito de hotelaria, alguns conceitos, que primeiro é de valorizar as pessoas, né, que trabalham comigo. Tanto que eu não gosto de chamar as pessoas de camareira, faxineiro, mensageiro. Eles são todos hoteleiros. Todos nós vivemos da hotelaria, né? Então eu falo, hoteleiro que arruma a cama, hoteleiro que é, né, mensageiro, mas sempre eu coloco o hoteleiro, porque todos nós vivemos da hotelaria. Então isso dá uma conotação para as pessoas de que hoteleiro é mais chique do que você simplesmente fazer alguma coisa mais simples. Então isso dá importante que ele se sente valorizado e ele dá valor ao trabalho dele. São 2 coisas muito importantes. Então esse é o nosso conceito. E o meu conceito de hotelaria, eu dividi da seguinte forma. Uma coisa é bem receber, uma coisa é servir e outra coisa é cuidar. Então, eu coloco bem, né? O bem receber, bem servir e o bem cuidar. O brasileiro recebe muito bem, acolhe muito bem. O brasileiro é muito empático. Sim. Né? Não conhece a pessoa, já está convidando para a festa de aniversário, é ou não é? Conheceu hoje, eu faço festa, você vai na minha festa. Você vai na minha festa. E nenhuma outra nacionalidade as pessoas fazem isso com a gente, ainda mais japonês. Então, o brasileiro é muito empático, é gostoso. Então, recebe bem, né? O servir para o brasileiro tem uma cultura diferente, né? O servir de servidão. Para o japonês, servir é nobre, é uma honra, porque servir vinha de servir a Deus. Então, é um prazer, né? É uma honra servir. Então, é fazer o melhor, né? Agregar, é contribuir. E você sentir gratidão, porque o japonês, se você poder servir, você tem gratidão, você, puxa, que oportunidade de te servir. Então, eu separei essas coisas, então eu trago o espírito de servir japonês, né? O jeito de servir do europeu, né? E os processos e procedimentos dos americanos, que eu tinha tido a oportunidade de conhecer a hotelaria internacional. Então, e aí o bem cuidar, o que é? O bem cuidar é o que o brasileiro faz bem, o que é o foco da Blue Tree. Na nossa empresa, se a gente serve alguma coisa, sei lá, um pouquinho, né, não faz direito alguma coisa, mas se você cuida da pessoa, você entende o que a pessoa está precisando e você cuida dela, e o que a gente faz isso muito bem, a gente já salvou vidas por causa disso, né, por conta disso. Várias vidas. Então, eu acho que a hotelaria brasileira, não só a hotelaria, mas o espírito de servir do brasileiro, está muito acima de outras nacionalidades, outras culturas que ficam no servir bem. Sim. E a gente cuida bem. Por isso eu gosto muito da hotelaria, gosto das pessoas. Ontem mesmo eu escrevi, porque toda semana eu escrevo um texto. E eu escrevi ontem.
que bom que eu estou num setor que, de repente, eu descubro que as pessoas têm muita coisa boa dentro. Porque eles me contavam, olha, eu ajudei o fulano a fazer isso, aquilo. Eu fiquei mais feliz, fiquei tão feliz de poder ajudar. Isso, né? E quando tem alguma coisa social, alguma campanha, cada hotel tinha que fazer uma campanha. Hoje, a gente parou, nesses últimos 2 anos com a crise, a gente tinha que mais cuidar dos nossos pés, né? Sim. A gente parou um pouco, mas cada hotel a gente tinha cada hotel tinha que fazer uma ação social. O pessoal vibrava, né? Então, eu acho que cada vez mais que agora o mundo está com a atenção voltada à tecnologia, temos que olhar também as pessoas, né? Que eu chamo na empresa, a gente usa as palavras do John Naisbitt, né? Do futurologista, falando high-tech, high-touch, alta tecnologia, alta humanidade. Porque, afinal, quem cria a tecnologia é o ser humano. E se a pessoa tem boas intenções, boas ideias para fazer o bem, a tecnologia vai ajudar muito. Sim. Né? É igual o negócio da sustentabilidade, né? Sim. Eu queria te perguntar, que eu acho isso muito importante. Você é considerada a dama da hotelaria brasileira, você, além de ser muito respeitada, você tem uma generosidade reconhecida pelas pessoas que trabalham com você, eles têm o carinho de te chamar Senhora O. Então, eu queria que você falasse dessa humanização que você tem no seu trabalho, se você atribui o sucesso de você ter, naquele momento difícil com seu marido, negociar, era uma época difícil, você conseguiu fazer hoje o Blue Tree chegar, a rede de hotel Blue Tree, não só no Brasil, também na América Latina, me parece, você pode falar sobre esse crescimento, mas fala dessa receita, da generosidade, como você enxerga como CEO dessa rede tão grande, essa sua forma, esse segredo de você gerir tão bem? Tudo para mim é aprendizado, até a dor para mim é aprendizado. Então, eu não acho que o sofrimento é porque a gente não merece ou merece, eu acho que isso não é fora de questão. Eu acho que para mim é um aprendizado. E sempre na dificuldade você encontra coisas muito bacanas, pessoas que te ajudam. Então, onde você põe o peso da coisa? Eu coloco sempre o peso no aprendizado. Puxa, como é que eu vou sair dessa, por exemplo, essa situação? Como é que eu vou fazer? Então, essa dedicação de pensar, no momento, quando está tudo bem, você não pensa seriamente. E eu tenho uma vantagem, eu viro a página. Sejam coisas muito boas, sejam coisas ruins, eu viro a página. Por quê? Todo dia tem alguma coisa acontecendo. Se eu começar a acumular também as coisas que já aconteceram, ou me faz feliz num negócio que já não é mais real, ou me faz sofrer um negócio que não vai me ajudar nada a sofrer. Então, eu sempre viro a página. Hoje você é uma das melhores amigas da Luísa Trajano e da Sônia, atuante ali no Grupo Mulheres do Brasil. Fala um pouco do Grupo Mulheres do Brasil, do seu trabalho lá, de como você está lá sempre recebendo as mulheres, atuando nos grupos. Aliás, amanhã tem uma reunião, né? Sim. Mas sabe o que eu acho bacana no Grupo Mulheres do Brasil? Tem muitas mulheres que chegam lá, eu vejo, muito nem sem saber por que chegou, né? Mas, de repente, você encontra um propósito lá na Mulheres do Brasil. Isso que é bacana. Então, porque ali, são 30 mil mulheres no mundo todo, né? Vários países do mundo e no Brasil. Fiquei sabendo que vocês foram até o Japão, né? 34 mulheres. Gente. O primeiro-ministro ficou assustado. Mas já foi depois Paris também, vários outros. Então, e Paris, vai abrir em Londres, Portugal, e tem também. Bom, enfim. Mas o que é bacana é que na Mulheres do Brasil tem algumas coisas claras. Ninguém está lá para ganhar nada, só para ganhar a sua certeza que você é útil. E não é um grupo de network. Não, sim, não, é um grupo para as pessoas se unirem para fazer o bem. E você é acolhida. Você está com problema, vai lá. As pessoas acolhem, você vê que seu problema ficou desse tamanho. E precisa de alguma ajuda, todo mundo ajuda. E você vê que tem
Se você tem problema, você vê que lá a gente trabalha com tantas pessoas que têm tantos problemas, que a gente está lá para ajudar, para agregar. E é interessante essa questão de você sentir que você é útil, você é tão importante. Quando muitas chegam lá sem saber que ela não era tão importante. E lá você sente que tudo que você sabe, a sua vida, aquilo que você sabe fazer é tão importante para tantas pessoas que estão precisando de você. E aí você se encontra, e a Luísa, né, ela é uma grande, né? A Luísa é uma líder, eu admiro ela, é uma líder como, assim, eu não encontrei ninguém igual. Sempre falo que eu não encontrei nem agregadora, homem. né? A Luísa, ela colhe, transforma as coisas. Ela acolhe. Tanto a Sônia também. São duas mulheres que eu acho que têm uma coisa muito em comum. Duas são muito responsáveis, são muito generosas. As duas têm uma generosidade que incrível. E não tem então, eu estou contando isso das duas porque elas dão as características das mulheres do Brasil. Não tem classe social. Então, eu acho que Mulheres do Brasil é isso. Para mim, é um presente na minha vida. Que bacana. O dia que eu não tiver absolutamente nada, nem para fazer, nem assim, estou meio perdida, eu sei que se eu for na Mulheres do Brasil, eu sou acolhida. Isso é bacana, né? Então, esse eu gostaria muito de transmitir para as pessoas. E vai ser muito importante lá, vai servir, né? Eu acho que lá eles dão a oportunidade da gente servir na essência, como você falou. E não é obrigado a fazer. Não. Você não é obrigado a servir, não é obrigado a nada. Lá não se obriga a nada. Eu, desde já queria te agradecer. Eu estou muito feliz com a sua presença, muito honrada mesmo. Você agregou muito aqui na nossa vida e com certeza na vida das pessoas que vão nos assistir. E você já falou muita coisa bacana, mas você ainda tem um tempinho para encerrar e falar mais alguma coisa, se você quiser falar alguma coisa importante ligada ao seu setor, ou para as pessoas que estão em casa, ou para as mulheres, fica à vontade, para você. Primeiro eu fiquei muito feliz em conhecê-la, conhecer a sua essência, o que você faz. Obrigada. O trabalho que você faz. Não, realmente me tocou muito. Eu acho que é muito importante a gente ter pessoas assim. E eu vejo que muitas mulheres estão sendo influenciadas, né? Então, eu vejo muitas mulheres com essas qualidades que você está passando para o pessoal. Eu acho que isso é muito importante. A outra coisa que eu gostaria de deixar é que nada é eterno, né? E que a gente tem prazo de validade. O tempo é uma coisa muito valiosa. Não sei se é por causa do meu marido, que de repente ficou de um dia para o outro, ficou, né, daquele jeito. Eu acho que, para mim, uma das coisas mais valiosas, se não a mais valiosa no mundo, é o tempo das pessoas. Eu aplico isso também nos nossos hotéis, valorizar o tempo. Porque eu não gostaria que, por um atraso na recepção, alguns minutos, a pessoa pode ter um acidente na rua, ou perder o voo porque, de repente, entrou um congestionamento que a gente atrasou. Eu não gostaria de de utilizar mal o tempo das pessoas, principalmente porque a gente tem prazo de validade nesse mundo. E esse prazo de validade ninguém conhece. Então, a gente não sabe. Então, a gente tem que valorizar cada minuto que a gente está aqui. Amanhã a gente não sabe. Agradecer a noite, né? Agradeço a noite que eu tive, o dia que eu tive, puxa, mais um dia. E quando acordo, eu agradeço mais um dia que eu tenho. Então, da mesma forma, eu acho que o tempo, a gente tem que viver intensamente. Tem oportunidade de ser alegre, seja alegre. Quer ser triste? Fique triste, mas não fique muito tempo. Mas você tem que saber curtir, tristeza, né? Mas eu acho que é importante também você curtir, né? Eu gosto de curtir uma tristeza. Fico sozinha, curtindo, mas depois me encho, né? Então eu vou fazer outra coisa. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar bem a vida, o tempo. A gente não sabe até quando vai o prazo de validade. Então, eu acho que, por isso, aproveite bem. Faça o melhor de sua vida. Não perca tempo com coisas ruins. Faça sempre pensando, buscando assim, fazer do limão a limonada. Eu acho que eu fiz, a minha vida sempre foi assim, fazer do limão a limonada. Ai, que bacana.
Poxa, muito obrigada mesmo. Gratidão por você estar aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. Que Deus abençoe você cada dia mais, o seu trabalho. E aqui as portas ficam abertas para você voltar numa outra oportunidade. A gente continua falando desse assunto. Que bom. Obrigada, muito obrigada. Viu? Gostei muito de estar com você. E se você quer assistir novamente, entre agora lá no youtube.com/programa Ressoar e reveja, compartilhe e divulgue essas informações. Fique à vontade, porque você já sabe que o programa Ressoar é seu. E agora a gente vai para uma pausa rapidinha, mas fica aí com a gente, porque no próximo bloco, olha o que é que você vai ver. E você vai se emocionar com exemplos de solidariedade no Brasil em tempos de coronavírus. E o programa Ressoar já está de volta. Que bom que você continua aí do outro lado com a gente. Fique à vontade, porque você já sabe, a casa é sua. Bora comigo agora para o giro de boas notícias. Chegou a hora da gente dar uma olhada em tudo de bom que tem acontecido ao redor do mundo e encher a gente de inspiração. Você está preparado? Então, chega mais e bora lá! Sei que não é muita coisa, mas para você que o único alimento do seu filho era na escola e esses dias não terá aula devido ao coronavírus, pode passar aqui e pegar seu pão. Deus te abençoe. Este anúncio num pequeno mercado na zona norte de São Paulo é como uma dose de alívio em meio à pandemia global que estamos vivendo. O pão francês é reposto durante o dia todo aqui em frente ao mercado. Essa fornada acabou de sair. O pão está quentinho e o cheiro está uma delícia também. Cada saquinho desse aqui contém 4 pães, mas se a família for grande pode pegar mais de um. E outra coisa que a gente achou aqui foi esse cartaz aqui, olha só. Ele imprime de graça até 7 cópias do currículo para quem está desempregado. É um apoio para quem já está sentindo os efeitos da crise por causa do coronavírus. E quem teve toda essa ideia aqui está fazendo bem sem olhar a quem. É o Osvaldo, é o dono do mercadinho. Osvaldo, como que você teve essa ideia? Por que resolveu fazer isso para as pessoas? Então, eu resolvi fazer para ajudar, né? O intuito é ajudar sempre, ajudar as pessoas. Porque se for ver, somos todos brasileiros, né? Então não tem como negar, está no sangue da gente, né? Sem aula, tem que comprar leite, pão, essas coisas. Graças a Deus tem os nossos amigos aqui que ajudam a gente, né? E esse pão de graça, quentinho, vai salvar o café da manhã do Júlio, que está desempregado. Se fosse para comprar todo dia, ficava difícil? Difícil, fica difícil, né? Para quem está trabalhando, fica difícil, né? Então pode pegar o seu pãozinho, fica à vontade. Obrigado. E a boa ação do Osvaldo, conhecido como TT, não para por aí. No mercado, que ele tem há 1 ano e meio, no Jardim Elvira, zona norte de São Paulo, o comerciante ainda está vendendo botijão de gás e itens de cesta básica a preço de custo. Arroz, o óleo, o açúcar, coisas básicas, a preço de custo. O preço que eu pago, eu revendo. E o gás de cozinha, né? Porque às vezes o gás só acaba na hora que a gente mais precisa. Aí eu pago o gás um pouco mais em conta, porque eu gasto muito gás no forno de pão. Aí eu ponho o gás um preço bem em conta mesmo, pessoal. Se essa moda de solidariedade pega, ia ficar tão mais fácil para a gente passar por essa crise, não é mesmo? Mas pelo jeito ela já pegou. Assim como o Osvaldo, outras pessoas estão tentando fazer sua parte. É o caso desse condomínio aqui no bairro do Butantã, zona oeste da capital paulista. Aqui tem cerca de 50 apartamentos. A maioria dos moradores é idosa, ou seja, faz parte do grupo de risco do coronavírus. Por isso, quando esses moradores entram no elevador, olha só o que eles veem. Esse cartaz, um cartaz de empatia. São vizinhos oferecendo ajuda para os moradores com mais de 60 anos, para eles não precisarem sair de casa. Então agora nós vamos conhecer quem são esses vizinhos solidários. E alguns deles já estão aqui me esperando, olha só. A Sandra, o Vinícius e a Aline. Foi a Sandra que viu esse exemplo em alguma rede social e jogou no grupo do condomínio, né, Sandra? Sim, eu achei que seria interessante, porque a gente tem vários moradores aqui de mais idade, então para poder ajudar todo mundo. E também uns aos outros, né? E por que você gostou da ideia, Vinícius? Na verdade, eu já tinha visto também, né? Pensei, putz, nosso prédio tem senhores de idade, tem pessoas que precisam e tem muitos jovens, né? Então, por que a gente não aplica? Mas quando cheguei, eu vi que o cartaz já estava aqui, foi uma surpresa muito contente, muito alegre, na verdade. E quem escreveu o cartaz, quem colou ele lá foi você, né, Aline? Qual que é essa sensação de poder oferecer uma ajuda a quem mais precisa?
É ótimo porque eu fico pensando assim que tem muita gente, muitos idosos que moram sozinhos e que às vezes não sabem que podem contar com as outras pessoas ou então não entendem o que estão acontecendo e a gente se dispor a ajudar o próximo e principalmente assim, a gente fez para ajudar o nosso prédio. Só que usando até a hashtag procurando nas mídias sociais, a gente viu que está atingindo muitas pessoas até fora do estado. Os vizinhos contam que ainda não receberam pedidos de ajuda, mas é só por enquanto, viu? A ideia parece ter agradado. Nós vamos conhecer agora a dona Francisca e o seu Luiz. Ela tem 71 e ele tem 80 anos. Eu vou chamá-los, mas vou ficar distante deles. Por questão de segurança mesmo, nós não vamos nem entrar na casa deles. Oi, dona Francisca, tudo bem? Vocês viram o cartaz no elevador? Vimos. E o que a senhora achou? Vai usar? Vai precisar? Se eu precisar, com certeza eu vou usar. E achou legal? Achou? Achei muito legal. Achei muito legal. É necessário. E é importante ter esse aviso assim, que a gente vai correr precisa, atrás, né? se a gente precisa, a gente vai atrás. Essa verdadeira corrente do bem já chegou em outros estados, como nessa farmácia em Curitiba. O dono resolveu doar álcool em gel para a população, uma maneira de quem não tem como comprar estar mais protegido contra o coronavírus. Seja oferecendo pão de graça, álcool em gel ou ajuda para os idosos. Você já fez sua parte? Quem fez, garante. A sensação é boa demais. Eu aprendi que quando a gente ama o próximo, a gente ama nós mesmos. A gente espera que, de fato, as pessoas percebam que elas podem acreditar nas pessoas, que elas podem acreditar na humanidade, no bem, que o bem é maior e que mesmo com tanta coisa ruim, né, a gente vai vencer. E eu acho que todo mundo tem que estar junto nesse momento. Olá, Ressoar, tudo bem com vocês? Sei que muita gente agora está em casa, está de quarentena, está angustiado, está estressado, está com medo, está engordando. Então trouxe 3 dicas hoje que você tem que fazer, precisa fazer, para passar por esse período agora dentro de casa de uma forma muito melhor. A primeira coisa delas é se alimentar bem. O que é se alimentar bem? Evitar ao máximo os carboidratos, açúcar, pão, bolo, biscoito, bolacha, arroz, massas, evitar tudo isso, comer mais gordura, proteína e legumes e verduras. Segunda coisa, você precisa criar metas e objetivos mesmo nessa fase. Cuidar no jardim, ler um livro, organizar a cozinha, isso é necessário. E a terceira coisa é se afaste de rede social pesada, com fake news, com vídeos sensacionalistas. Se alimente de conteúdo bom, se inscreva em um bom canal, assista a um bom jornal, mas não fique em grupo de WhatsApp compartilhando e se alimentando de coisas que vão te deixar ansioso e preocupado. Um grande abraço! Fala pessoal do programa Ressoar, tudo bem? Aqui é o ator Rafael Montanhero com um Nescauzinho de 3 meses, meu cachorrinho que nasceu na quarentena. Aqui em casa, todos estamos muito conscientes, mantendo a higienização, fazendo uma leitura, falando com a família, com os vizinhos, para manter um mínimo de conscientização em casa e coletivo. Eu acho que se nós entendermos que todos estamos conectados nessa crise, nessa pandemia, acredito que tudo vai melhorar. Olha, eu montei uma academia aqui em casa, então aqui em casa a gente pratica atividade física diariamente, fazemos uma rotina de leitura e muito amor principalmente, com a gente de dentro para fora, fé em Deus, caminhando com uma marcha firme e forte e acreditando no melhor, sempre. Só que o melhor é consciente, é isso que nós temos que levar adiante. Um beijo, fica com Deus todos. O mais importante nisso tudo que está acontecendo é a gente primeiro pensar que a gente precisa cuidar da família. E família, para mim, é a coisa mais importante na vida. Por eles eu faço tudo, sou capaz de atravessar o oceano, faço qualquer coisa para ver minha família bem. Então, a quarentena, para aqueles que precisam realmente fazer 100% como meu sogro e minha sogra, a gente está fazendo. Eu e meu marido que precisamos continuar trabalhando, porque, vamos combinar? O Brasil não pode parar, o mundo não pode parar, a gente vai, mas também toma todos os cuidados de limpeza, lavar sempre bem as mãos, chegou da rua, troca de roupa, não deixa eu entrar com sapato sujo dentro de casa. Tudo isso a gente vem fazendo e levando à risca. E torcendo muito, rezando muito,
para que logo a vacina seja descoberta, esteja logo disponível para todas as pessoas e que a gente passe por essa fase tão difícil que a gente está vivendo agora, não só no Brasil, mas no mundo todo. Beijo para vocês, obrigada por me chamarem aqui, espero que eu tenha podido compartilhar com vocês um pouquinho das nossas coisas, das nossas histórias aqui. Eu sei que não é só uma realidade nossa, mas de todo mundo. Fique em casa, o mundo passa por um momento crítico, é tempo de se recolher, é tempo de proteger o próximo, quem diria, se distanciando. Mas isso não significa estar sozinho ou muito menos parado. Nós continuamos juntos e temos muito a fazer. O mundo não vai parar se você tiver uma atitude. E sua atitude agora tem que ser de amor. Fique em casa, mas não deixe de perguntar ao vizinho idoso se ele precisa de ajuda. Fique em casa e faça suas reuniões de trabalho online. Muita gente precisa de você. Fique em casa e não perca a fé. Procure aprender com o que está acontecendo. Fique em casa e tenha a esperança de que tudo vai passar, tudo vai ficar bem e nós sairemos dessa ainda mais fortalecidos. Fique em casa. Olá, Ressoar. Eu sou a Ionice, presidente do Instituto Ressoar, e nesse momento que todos nós estamos em quarentena, estamos assistindo esse momento, né, aguardando o que vai ser e torcendo para que tudo termine bem. Eu queria dizer para vocês que a preocupação, o desafio é para todos nós. Imagina para a gente de institutos que tem projetos sociais. Vocês sabem que a gente tem um projeto em Irecê que atende 630 crianças e é uma escola e elas dependem desse projeto até para se alimentar. Então, fora da escola, provavelmente elas estão precisando, inclusive, de alimentos e tudo mais. Assim como tantas outras pessoas que estão passando nesse momento por dificuldades, até sem condição até de se alimentar. Então é um desafio para todos nós. Mas o que eu tenho feito? E eu que gostaria, se fizer sentido para você, que você fizesse também. A primeira coisa é confiar em Deus, saber que está nas mãos dele, ele tem o controle de todas as coisas e certamente ele não vai abandonar. Com certeza, todos nós, aqueles que confiar e espera nele, que confia e espera nele. A segunda coisa, eu tenho focado em notícias boas, como eu sempre fiz. Eu sei que as mídias todas têm muitas notícias e dessas tantas você tem que focar naquelas que são positivas, naquelas que vai te dar esperança, porque é isso que a gente precisa nesse momento. A gente tem que pensar agora, quem do nosso lado, o vizinho, o porteiro, alguém, quem a gente pode ajudar nesse momento, o que a gente pode fazer para quem está mais perto da gente, já que a gente não pode fazer muito para quem está longe, ou mandar uma mensagem ou um telefonema, dicas do que você sabe fazer, do que a pessoa pode fazer enquanto está em casa. Eu sei que é difícil controlar as crianças, os animais, todo mundo quer sair, quer brincar, mas a gente pode de alguma forma ajudar, a gente pode de alguma forma ser solidário. E essa é a minha dica, praticar de alguma forma, começar a praticar de alguma forma a solidariedade agora, mesmo nesse momento que a gente também está muito preocupado, está muito necessitando, então vamos ajudar. E o programa Ressoar de hoje vai ficando por aqui, viu? Se você gostou das matérias e quer assistir novamente, se inscreva no canal do Ressoar, lá no YouTube. É bem fácil, basta acessar o youtube.com/programa Ressoar. Você já curtiu a nossa página no Facebook? Entra lá no facebook.com/Instituto Ressoar e não se esqueça de seguir a gente também no Instagram. É só procurar por Instituto_Ressoar e acompanhar todas as nossas postagens. Ô, meu povo, muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa, hein? Bora lá?